A paz do Senhor, meus queridos, que Deus abençoe grandemente a sua vida. A minha oração é que sempre o Espírito Santo, que nos revela a palavra de Deus, possa estar trazendo para você entendimento, compreensão e sabedoria, para que em sua vida você sempre escolha as bênçãos do Senhor. Muito bem, meus queridos amados, estamos falando sobre a oração eficaz e como vimos nos nossos vídeos anteriores, Deus ele requer de nós uma comunicação e a oração através da leitura da palavra e das nossas petições e súplicas. Isso vai fazendo que nós, a cada manhã, a cada dia, a cada momento estejamos sempre em comunicação com o nosso Deus. Também nós vimos que existem muitos motivos para orarmos, né? Existe motivo para a gente suplicar, orar pela nossa vida, orar pelos irmãos, orar pela igreja, orar, enfim, a nossa vida deve ser em constante oração, né? E Deus, ele, no seu plano de salvação da humanidade, estabeleceu que os crentes, todo cristão, sejam seus cooperadores no processo da redenção. Ou seja, Deus ele também quer que nós fazemos parte do seu projeto de salvação, né? No seu processo de salvação para os crentes. Em certo sentido, Deus se limita às orações santas, de fé e incessantes do seu povo. Muitas coisas não são realizadas no reino de Deus se não houver oração intercessória dos crentes. Ou seja, nós temos que estar sempre orando, intercedendo, clamando, porque Deus ele vai agir na necessidade daquele que o busca. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter dos seus maus caminhos, se humilhar, orar, buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, Deus ele quer que nós estejamos sempre ligados com ele em oração. Como vimos no vídeo anterior, em Êxodo capítulo 33, 11, Deus falava com Moisés face a face, né? E também Josué, o jovem, estava sempre ali na presença, então já estava sendo treinado para ter uma comunhão, uma vida de oração na presença de Deus. Por exemplo, Deus quer enviar obreiros para evangelizar. Cristo ensina que tal obra não será levada com efeito dentro da plenitude do propósito de Deus sem as orações do seu povo. Então nós temos que orar. Mateus no capítulo 9, 38 vem nos alertando: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a seara, ou seja, para viver na pregação do Evangelho. Então nós temos que orar para pedir para Deus levantar pessoas também que estejam envolvidos em sua obra. Então a oração, ela tem um papel fundamental na vida do cristão. Em outras palavras, o poder de Deus para cumprir muitos dos seus propósitos é liberado somente através das orações contritas do seu povo em favor do seu reino. Se não orarmos, poderemos até mesmo estorvar a execução do propósito divino da redenção, tanto para nós mesmos como indivíduos, quanto para a igreja coletivamente, bem como também para os nossos familiares e amigos que vivem à nossa volta. Então, quando um pecador se arrepende, para Deus há uma grande festa. Por quê? Porque através de muitos podem chegar a Deus. Através do testemunho, da oração, da intercessão de muitos podem chegar a Deus. Agora nós vamos entrar num tópico falando sobre requisitos da oração eficaz. A nossa oração, para ser eficaz, precisa satisfazer
certos requisitos. Bom, primeiro, nossas orações não serão atendidas se não tivermos fé genuína, verdadeira. Jesus declarou abertamente: tudo o que pedirdes, orando, crendo que o recebereis e tê-los eis. Mateus capítulo 11, 24. Ou seja, pela fé, sem duvidar, devemos orar pedindo aquilo que nós queremos. Temos uma passagem que está lá em Marcos, no capítulo 9, 23, vem contando a história de um homem que tinha um filho que era possuído de um espírito mudo. Além de conceder a libertação do menino, ele falou ao pai assim: tudo é possível ao que crê. O autor de Hebreus admoesta-nos assim: acheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé. Hebreus capítulo 10, 22. E o apóstolo Tiago também nos encoraja a pedir com fé, não duvidando. Tiago capítulo 1, 6 e 5, 15. Além disso, a oração deve ser feita em nome de Jesus. O próprio Jesus expressou que esse princípio ao dizer: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. João capítulo 14, versículo 13 e 14. Então, em segundo lugar, a nossa oração ela deve ser feita em nome de Jesus. Nossas orações ela devem ser feitas em harmonia com a pessoa, com o caráter e a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A oração em nome de Jesus Cristo abrange pelo menos duas coisas. Primeiro, orar em harmonia com a sua pessoa, caráter e vontade. Segundo, orar com fé em Cristo, na sua autoridade e com o fim de glorificar o Pai como o Filho. Orar realmente em nome de Jesus equivale a dizer que Ele ouvirá qualquer oração como Ele mesmo oraria. Não há limite para o poder da oração quando ela é dirigida a Jesus ou ao Pai com fé, conforme a sua vontade, conforme a vontade de Deus. Então nós temos que estar orando em nome de Jesus, conforme a vontade de Deus. Nós temos que, e para a gente entender isso, nós temos que estar com a palavra, temos que meditar. Josué, quando ele vai entrar na terra prometida, Deus chama ele e fala assim, para ele ter bom ânimo, tenha bom ânimo, não se desvie dessa lei, medita nela de noite para que você, para que faça prosperar o seu caminho. Então Deus, Ele quer que nós estejamos com a nossa oração, a nossa palavra ligada com Ele, em nome de Jesus. Em terceiro lugar, a oração só poderá ser eficaz se feita segundo a perfeita vontade de Deus, como nós falamos. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. 1 João capítulo 5, versículo 14. Uma das petições de oração modelo de Jesus, o Pai Nosso, confirma esse fato, quando ele diz assim: seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Mateus capítulo 6, 10. E também está lá em Lucas, no 11, versículo 2. Note a oração do próprio Jesus no Getsêmani, quando ele, na sua humanidade, fica ali: Senhor, Pai, se for possível, passe de mim este cálice, mas contudo que não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Então Jesus, ele nos ensina a orar segundo a vontade do Pai, do nosso Pai, o Deus Criador,
o Deus poderoso. Em muitos casos sabemos qual é a vontade de Deus, porque Ele nos revela através da sua palavra, através da Bíblia. Podemos ter certeza que será eficaz toda oração realmente baseada nas promessas de Deus, constantes na sua palavra. Elias tinha certeza do que o Deus de Israel atenderia a sua oração por meio do fogo e posteriormente da chuva, porque recebera a palavra profética do Senhor e estava plenamente seguro de que nenhum Deus pagão era maior do que o Senhor Deus de Israel e nem muito mais poderoso do que o nosso Deus. 1 Reis, capítulo 18, o versículo 21 a 24. Em quarto lugar, não somente devemos orar segundo a vontade de Deus, mas também devemos estar dentro da vontade de Deus, para que Ele nos ouça e atenda. Deus nos dará as coisas que pedimos, somente se buscarmos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, como podemos ler em Mateus 6,33. O apóstolo João declara que qualquer coisa que lhe pedimos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Nós temos que ter esse entendimento de estar guardando os mandamentos de Deus, estar fazendo o que é agradável ao Senhor. Obedecer aos mandamentos de Deus, amá-lo e guardá-lo, são condições prévias, indispensáveis para termos respostas às nossas orações. O apóstolo Tiago, ao escrever que a oração do justo é eficaz, refere-se tanto à pessoa que foi justificada pela fé em Cristo, quanto à pessoa que está a viver uma vida reta, obediente e temente a Deus. O Antigo Testamento acentua esse mesmo ensino. Deus tornou claro que as orações de Moisés pelos israelitas eram eficazes por causa do seu relacionamento obediente com o Senhor e da sua lealdade a Ele, como nós podemos ler lá em Êxodo capítulo 33. Por outro lado, o salmista declara que se abrigarmos o pecado em nossa vida, o Senhor não atenderá às nossas orações. Vamos conferir no Salmo 66, o versículo 18. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Eis aqui a razão principal porque o Senhor não atendia às orações dos israelitas idólatras e ímpios. Mas se o povo de Deus arrepender-se e voltar-se dos seus caminhos ímpios, o Senhor promete voltar a atendê-los, perdoar os seus pecados e sarar a sua terra, como nós podemos conferir lá em 2 Crônicas 7,14. Note que a oração do sumo sacerdote pelo perdão dos pecados dos israelitas no dia da expiação não seria atendida se antes o seu próprio estado pecaminoso não fosse purificado, como podemos conferir em Êxodo capítulo 26, versículo 33. Perdurarás o véu debaixo dos colchetes e meterás a arca do tabernáculo ali dentro do véu. Este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. Esse véu fazia separação entre o lugar santo e o lugar onde o sacerdote orava e elevava ações de graças a Deus em nome do povo, e o lugar santíssimo, a habitação de Deus. Esse véu mostrava a solene verdade que o ser humano não podia aproximar-se livremente de Deus devido à sua condição pecaminosa. O acesso ao lugar santíssimo era restrito ao máximo.
o sumo sacerdote podia entrar ali somente um dia no ano, para representar o povo perante Deus. E mesmo assim, somente se levasse consigo sangue de sacrifício expiador. O caminho para todo o povo de Deus entrar livremente à sua presença ainda não tinha sido aberto. A única maneira de haver pleno acesso a Deus seria rasgar o véu e estabelecer a nova lei no tabernáculo. Foi isso que Jesus Cristo fez ao derramar seu sangue na cruz. Seu corpo representava esse véu que, na ocasião da sua morte, foi rasgado. Agora todo salvo pode entrar no tabernáculo pelo sangue de Cristo. Por isso devemos confessar os nossos pecados, nos arrepender, fazer um concerto diante de Deus, para que as nossas orações elas possam ter uma resposta do próprio Deus. Finalmente, para a nossa oração eficaz, precisamos ser perseverantes. Essa é a lição principal da parábola da viúva inoportuna, da instrução de Jesus: pedi, buscai, batei. Ele ensinava a perseverança na oração. O apóstolo Paulo também nos exorta a perseverança na oração, como podemos ver lá em Colossenses, no capítulo 4, versículo 2, e também em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 17. Os santos do Antigo Testamento também reconheciam esse princípio. Por exemplo, foi somente quando Moisés perseverava em oração, com as suas mãos erguidas a Deus, que os israelitas venciam a batalha contra os amalequitas, como vemos lá em Êxodo capítulo 17. Depois de Elias receber a palavra profética que ia chover, ele continuou em oração até a chuva começar a cair. 1 Reis capítulo 18, versículo 1 a 45. Numa ocasião anterior, esse grande profeta orou com insistência e fervor para Deus devolver a vida ao filho morto da viúva de Sarepta, até que as suas orações foi atendida. Capítulo 17 de 1 Reis, versículo 17 a 23. Amém, meus queridos? Que poderosa palavra, né? A palavra de Deus, ela é eficaz, ela é verdadeira. E quando nós oramos a palavra de Deus, quando nós passamos a examinar as Escrituras, a pegar as promessas que Deus tem para cada um de nós, quando começamos a interceder, quando começamos a suplicar, a palavra de Deus ela vai se tornar eficaz. Quando nós nos convertemos, quando andamos dentro da vontade de Deus, a nossa oração ela começa a surtir um efeito. Por isso que o apóstolo Tiago fala que a oração de um justo é eficaz. Por quê? Porque cada um que confessa Jesus é justificado pelo seu sangue. Cada um que confessa, que busca viver a vontade de Deus. Jesus mesmo diz: se você estiver em mim e as minhas palavras, os meus mandamentos, a palavra de Deus estiver em você, você vai pedir o que quiser e será feito. Por quê? Porque você vai estar ligado com a palavra. Você não vai pedir coisas absurdas, você não vai orar e interceder por aquilo que não esteja dentro da vontade de Deus. E a vontade de Deus é que todos se salvem, a vontade de Deus é que todos se convertam, a vontade de Deus é que você seja uma pessoa próspera na sua vida, a vontade de Deus é que você tenha paz, que você tenha vida, que você seja curado, que você seja livre. Essa é a vontade de Deus. E quando nós buscamos a palavra e meditamos na palavra e temos essa palavra em nós, a nossa oração ela começa a se tornar eficaz. A nossa oração começa a se tornar com efeito. Mas isso tudo é pela fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E o jejum nos prepara também para isso. Então a oração ela precisa ter dentro do seu conteúdo a vontade de Deus, a nossa obediência a Ele
e assim, meus queridos, nós iremos vencer. Quer ser um vencedor? Quer ser um homem, uma mulher de Deus? Medita na palavra, confessa Ele como Senhor e Salvador. Vamos fazer a diferença em nome de Jesus. Vamos colocar nossa oração no altar do Senhor com eficácia. Amém? Fica na paz. Eu oro que o Senhor possa te abençoar grandemente. Se você ficou até aqui, compartilhe esse vídeo. É importante você deixar o seu joia, seu like aí, para ajudar a gente a levar essa mensagem, esse evangelho. Graças a Deus, porque essa mensagem ela vai estar no ar e nós oramos para que ela sempre seja vista, ouvida e assistida por alguém que esteja precisando de uma palavra na graça de Deus. Amém? Bom, meus queridos, o próximo vídeo nós vamos falar sobre alguns princípios, e métodos para que a nossa oração ela seja eficaz e seja baseada com princípios bíblicos. Não perca o próximo vídeo. Amém? Fica na paz, que Deus te abençoe.